E aí, pessoal, vamos lá para o PET 7, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Semana 3, segundo ano. Em primeiro lugar, em relação ao capitalismo, Max Weber, ele pensava, ou a percepção dele é o seguinte, que o impulso para o ganho, a perseguição do lucro, do dinheiro, na maior quantidade possível de dinheiro, não tem em si mesmo nada que ver com o capitalismo. Tal impulso existe e sempre existiu. Pode-se dizer que tem sido comum a toda sorte e condição humana, em todos os tempos e em todos os países, sempre que se tenha apresentada a possibilidade objetiva para tanto. Então, o capitalismo identifica-se com a busca do lucro. O lucro sempre renovado por meio da empresa, permanente capitalista e irracional. Então, assim deve ser. Numa ordem completamente capitalista da sociedade, uma empresa individual que não tirasse vantagem das oportunidades de obter lucros estaria condenada à extinção. Então, porque dentro dessa concepção dele é isso. O objetivo, segundo Weber, a questão do capitalismo, o correto é isso. A empresa, ela busca lucro para sobreviver. Então, o que ocorre muitas vezes, geralmente, a empresa, o lucro que ela tem, 90% fica na empresa e 10% é para o dono da empresa, os sócios, e boa parte desse capital é colocado na empresa, fica dentro da empresa para quê? Para que possa fazer mais investimentos, para que possa crescer mais, para que possa contratar mais funcionários, e assim, e principalmente para que tenha a capacidade de competição. Que isso hoje em dia, o capitalismo, a maneira que ele se projeta hoje, a competição é algo assim, selvagem em todos os aspectos. Então as empresas trabalham sempre objetivando atender o número maior de clientes e a margem de lucro é pequena para concorrer, para você ter um espaço dentro do mercado. Sua margem de lucro muitas vezes é mínima, mas o grande ganho está na quantidade daquilo que você está vendendo. Tá certo? Então, basicamente é isso. Como fala Weber, esta questão do lucro é óbvio, é essencial. Ou a empresa tem lucro, ela está fora do mercado. Então vamos lá para outra questão aqui, que é o contexto histórico dentro do pensamento weberiano. O entendimento da questão aqui tratada passa por um rápido resgate do momento histórico envolvido. Assim, no contexto aqui, vamos falar que estamos falando, pelo menos dois aspectos merecem destaque. O primeiro diz respeito ao período da Renascença e à decorrente decadência da Idade Média. Então, sendo revistas as relações sociais regidas pelos costumes, que era o que ocorria, e pelos mitos e pelos ditames religiosos, onde as pessoas pertenciam a determinada classe, e estas, por sua vez, contavam com direitos e deveres pré-estabelecidos e legitimados pela ética religiosa. Então, as relações elas giravam em torno do modelo feudal, sendo a terra o bem principal, o lucro e o juro eram, de certa forma, condenados pela igreja. Entende? Era condenado, mas o que ocorria na Idade Média em relação ao feudalismo? As pessoas que eram ricas para sempre. Não tinha a mínima possibilidade de elas se tornarem pobres. Em contrapartida, aquele que nascia pobre era pobre para sempre, também, para o resto da vida. E a maneira que eles trabalhavam era como? Eles trabalhavam numa determinada terra e o dono do feudo lhes pagava de que forma? Com alimentação e com proteção. Apenas isso. E por outro lado, o trabalho não era bem visto pela igreja, porque o trabalho vem de uma passagem bíblica, do pecado original, onde, pelo qual o ser humano seria, como é que fala, condenado a ter seu ganho através do suor, do seu trabalho. Então o que ocorria? O trabalho ficava por conta das pessoas mais pobres. Os pobres trabalhavam nessas condições que eu falei para vocês, enquanto aqueles ricos não, ficavam
simplesmente, vou falar assim, contemplando o trabalho da classe mais pobre. Então, continuando aqui. Então, pessoal, foi nesse contexto que teve origem uma nova ordem, a ordem mercantil, ou burguesa, com novos valores e princípios, diminuindo a importância da terra como meio de riqueza, e assim aumentando a participação burguesa e possibilitando uma mobilidade social. O segundo aspecto diz respeito ao, esse foi um dos pontos principais, o surgimento do protestantismo, como um questionamento aos valores e práticas da época, principalmente as práticas da Igreja Católica, como a venda de indulgência, porque era até contraditório. Era contra o lucro, mas tinha venda de indulgência que possibilitava grandes valores para a igreja, para que ela pudesse se manter. Então, por isso que o protestantismo contestava a venda de indulgência, seus sacramentos e a adoração aos santos. Então, eram três aspectos que, esses três, principalmente, pontos aí da igreja que era inaceitável pelo o protestantismo. Então, o protestantismo trouxe também novos valores e novas práticas, algumas de natureza radical, como as associadas ao determinismo do calvinismo ou do pietismo, sendo, acima de tudo, um movimento de contestação dos valores de uma sociedade que, pela própria existência da contestação, apresentava-se decadente. Então, o que ocorre no momento histórico da análise em questão, observa-se, por um lado, uma forte presença e influência do aspecto religioso, e, por outro lado, um período de questionamentos, contestações e mudanças dos citados aspectos religiosos, definindo uma nova ordem social. Na definição dessa nova ordem social, o racionalismo econômico encontrou nas forças religiosas e nos ideais éticos do dever uma resistência sobre a disposição do homem em adotar uma conduta racional em relação ao trabalho. E, portanto, pessoal, nesse contexto histórico, que a análise é apresentada, reforçando a natureza da sociologia compreensiva e da visão não monocausal, vou falar assim, de Weberiano. Tá certo? Então, o contexto histórico dentro dessa concepção que vamos continuar aqui. Aspectos fundamentais em relação à visão protestante. A questão fundamental trata da influência religiosa na construção social de uma prática capitalista. A primeira abordagem traz à tona a relevância da participação protestante nos casos de sucesso da economia, quer como empresário ou comerciante, quer como trabalhador especializado. Em A Ética Protestante, Weber ele traça detalhadamente o tipo ideal de conduta religiosa que contribui decisivamente para o desenvolvimento qualitativo do capitalismo. Trata-se do asceticismo, vou marcar aqui primeiro, do asceticismo intramundano, tá certo? Vivenciado pelos seguintes segmentos do protestantismo, que vai ser o calvinismo, o pietismo, o metodismo e batistas. Em suma, o asceticismo intramundano, praticado pelos puritanos, com seu elevado grau de racionalização, engendrou, segundo Weber, o espírito do capitalismo, produzindo empresários e trabalhadores ideais para a consolidação de uma nova ordem social de pessoas sintonizadas entre si. Para quê? Para canalizar esforços produtivos na economia conforme a orientação política pré-estabelecida. Agora, só uma questão aqui, só uma observação. O que é intramundano? Deve ser relativo ao que está no mundo, ao que é secular, em oposição ao espiritual e o sagrado. Tá certo? Então, continuando aqui no capítulo 1, Max Weber ele faz a seguinte observação. Um simples olhar às estatísticas ocupacionais de qualquer país de composição religiosa mista mostrará com notável frequência uma situação que muitas vezes provocou discussões na imprensa e literatura católica e nos congressos católicos, sobretudo na Alemanha, o fato de que os homens de negócios
e donos de capital, assim como os trabalhadores mais especializados e o pessoal mais habilitado técnica e comercialmente das modernas empresas é predominantemente protestante. Então, o que ocorre? Esse sucesso nos empreendimentos vem da construção de uma ética religiosa que centrava no trabalho e nos seus decorrentes ganhos, uma ação e obrigação do indivíduo, aproveitando as oportunidades e condições que a vida, ou seja, que Deus lhe oferecera. Ou seja, se valendo de sua vocação. Então, o que ocorre? Entendida esta como uma tarefa ordenada, ou pelo menos sugerida por Deus, dando assim um significado religioso ao trabalho secular, cotidiano. Então, o que ocorre? O homem, nesse caso, deve se dedicar à sua verdadeira vocação, no sentido de opção de trabalho. E esta passa a ser uma parte fundamental da sua vida, o elemento agregador de outras virtudes, ao mesmo tempo que passa a ser também o elemento que deve afastar o homem do ócio e da vadiagem, como falava Weber, né? Porque o que ocorre? Estava lá o protestante, que aqui no Brasil ganhou outro nome evangélico, né? Que achava esse termo protestante algo assim meio pesado. Mas vamos lá. O protestante, o que ocorria? Ele pegava, começava a trabalhar, ele via aquilo como uma bênção de Deus. Tipo assim, esse meu trabalho é uma bênção de Deus. Então, eu vou fazer, dar o melhor de mim e respeito a Deus. Isso aí, então o que ocorre? Ele tentava fazer da melhor forma possível, tentava se dedicar da melhor forma possível dos seus afazeres. Os pais, por outro lado, em relação aos seus filhos, eles costumavam colocar seus filhos para fazer curso técnico e com esses cursos eles se adaptar melhor ao mercado, melhor ao dia a dia. Então a concepção deles religiosa trazia junto dela um respeito por aquilo que eles estavam fazendo. Porque eles pensavam da seguinte forma: eu não vou trabalhar de uma forma errada, eu não vou ficar fazendo, tipo assim, vou ficar fazendo hora aqui no meu serviço, vou ficar enrolando aqui. Porque entendia que, dessa forma, que ele não era uma questão que ele estava prejudicando o patrão, mas a si mesmo. Por quê? Porque ele estava desobedecendo a Deus. Então era uma visão, nesse sentido, que, como Weber fala, fortaleceu o capitalismo. Entende? Isso foi algo fundamental para o capitalismo. E, por outra partida, a questão do se afastar do ócio e da vadiagem, como Weber fala. E o que ocorre? Então, ele pegava, chegava na casa dele e tinha uma vida mais caseira, uma vida mais voltada, trabalho, casa, igreja. E com isso, o ganho dele, o que é que fazia? Poupança. E a poupança, isso aí de uma certa forma, de uma forma muito relevante, veio a colaborar muito para o Estado, veio a colaborar muito para o país e também para fortalecer todo o sistema capitalista. Então, essa ética, a ética dele voltada para o mundo, isso contribuiu, sem sombra de dúvidas, para o espírito do capitalismo. Entende? Mas vamos lá. Como Durkheim e Marx, Weber, o que ele fez? Ele procurou muitíssimo compreender como se deu a construção do sistema capitalista. Entende? Essa foi sempre uma das grandes preocupações dele. Então, a interpretação weberiana estabelece que o único modo de compreender o surgimento do capitalismo é através, não do exame, vou falar assim, dos fenômenos sociais em si, mas sim pela análise cuidadosa das intenções dos indivíduos que constituíram o modelo capitalista. Então foi precisamente esse percurso seguido pelo autor em sua obra mais famosa, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Como o próprio nome do livro indica, para Weber, o evento mais fundamental na formação da sociedade capitalista foi justamente o quê? A Reforma Protestante, que dissolveu a unidade do cristianismo ocidental, até então centralizado na Igreja Católica. Então, longe, porém, de circunscrever ao âmbito religioso, a reforma foi para Weber a própria causa da ascensão do capitalismo e da mentalidade moderna. Então é isso aí, pessoal. Até mais.